Então, daremos início à resolução da lista 4. Ok? Aqui na primeira questão, que explica o que é uma matriz de permutação. Basicamente, cada linha, né, se você pegar aqui as linhas da matriz, sempre tem que ter um único número 1 e o resto é 0. Né? A mesma coisa para as colunas, okay? Tem que ter exatamente um 1 e o resto do 0. Né? E para as diagonais também. Tem a diagonal principal e tem a diagonal secundária, ok? Que tem que ser igual a 1. Então, essa aqui é um exemplo de matriz de permutação. Essa aqui de baixo ela já não é de permutação. Ela tem esse menos 1 aqui e tem esse 2 aqui, que não deixa ela ser de permutação. Ok? Então, uma ideia aqui simples para a gente ver se essa matriz ela é de permutação ou não, basicamente é só você contar quantos números uns tem e quantos zeros tem. Desculpa, aqui não é uma aqui você não pega diagonal principal e secundária não, desculpa, aqui você só pega cada linha e cada coluna, ok? O que está inconsistente aqui é porque eu estou explicando que é uma matriz de permutação que é n por n. E aqui embaixo eu peço para você fazer m por n, né? Ou seja, não necessariamente é uma matriz quadrada. Você pode ter outras matrizes também que não são quadradas e que podem ser de permutação. Ok? Então pronto. Então, com essa ideia, a gente vai fazer para o caso do MN, tudo bem? Que é como está pedindo aqui, que teoricamente seria talvez o mais difícil, né? Aqui. Então vamos lá fazer. Então, vindo aqui para o nosso código, vamos ver se ele simplesmente funciona aqui. Ok? Louvado seja Deus. Então está funcionando direito aqui. Então, basicamente, eu tenho que fazer uma função que ela vai receber uma matriz, ok? E ela vai ter que retornar 0 ou 1, caso essa matriz ela seja de permutação. Então, a ideia básica é só você contar quantos uns tem em cada linha e em cada coluna e quantos zeros tem, ok? Então, vamos lá. Então, eu vou ter que retornar 0 ou 1, então eu vou ter que retornar um int. Então, eu vou retornar a questão 1. Aí eu vou colocar aqui uma matriz, que eu vou chamar de A. Aí tem um int m, int n. Ok? Então, aqui, como é que eu vou fazer? Como eu vou fazer várias somas, aliás, eu vou contar, né? Simplesmente eu vou contar. Então, basicamente eu vou contar 0 e vou contar 1. Então, eu vou colocar dois contadores aqui. Ok? Então, int cont, vou colocar o contador 1 e o contador 2. Ok? Então, basicamente, a gente vai percorrer essa matriz, né? Linha por linha, então coluna por coluna. Uma vez linha por linha e outra vez coluna por coluna, tá? Então, eu vou ter o for, que vai, o i aqui ele vai ser referente às minhas linhas. Então, ele vai ser menor do que m, ok? O m aqui é a quantidade de linhas que a gente tem. E o j vai ser referente às colunas. Menor do que n, né? Ok? Então aqui, pronto, eu já estou percorrendo linha por linha nesse caso, né? Porque aqui quando for 1, então eu vou variar o j lá. Então quando eu faço a variação do j, então eu vou pegar a linha, né? No caso a linha i, né? Então o i quando for 0, aí eu vou percorrer a linha 0 toda. Depois o i vai ser igual a 1, eu vou percorrer ela toda também. Tudo bem? Então basicamente é isso aqui. Então eu vou contar. Aqui na verdade eu acho que não precisava de dois contadores, né? Acho que um contador só já funciona, né? Porque depois eu vou utilizar ele lá embaixo.
Então, aqui como eu vou contar, né, a quantidade... Opa, desculpa, não, eu preciso de 2 porque eu tenho 0 e 1, né? Então, conte 1 recebe 0. Conte 2 recebe 1. Ok? Eu posso trocar aqui por conte 0 e conte 1, né? Que eu acho que vai ficar mais claro, né? Então, o conte 0 ele vai servir para contar os zeros. E o conte 1 ele vai servir para contar os uns. Ok? Aqui é evidente que está errado, porque um contador tem que começar a partir de 0. Ok? Então, aqui eu vou contar quantos zeros e uns aqui tem. Então, se o A na posição I, J for igual a 0, então o que é que eu faço? O conte 0 ele vai ser incrementado. E se você porventura encontrar o 1, aí você vai contar o conte 1. Ok? Basicamente é isso. Aqui eu estou contando a quantidade de zeros e uns que tem em cada linha. Ok? E depois que eu contar aqui, eu vou ter que fazer a verificação, né? Se de fato essa quantidade de zeros e uns ela é a quantidade que eu quero, né? Então, se o conte 0 se o conte 0 ele for igual ao... Aqui nesse caso aqui eu tô vendo os elementos da linha, né? Então, eu tenho que ter n elementos nele, né? n-1, né? Então, isso é o que eu quero, mas se não for, aí eu vou ter que retornar 0, né? Então, se isso aqui for diferente de n-1, aí eu vou retornar 0. Ou então, pode ser que eu tenha que retornar o conte 1 for diferente de 1, né? Porque tem que ter exatamente um 1 lá. Então, se ele for diferente de 1, então isso quer dizer que não vai ser de permutação também, né? Ok? Então, fiz aqui para as linhas, né? Agora eu vou fazer para as colunas, ok? Como é que eu faço? Basicamente, eu só troco esses dois fors aqui, ok? Então, esse for aqui que é do I, ele vem para cá. Esse for que é do J aqui, ele vai subir agora, ok? Então, troquei aqui. Então, aqui, para cada coluna I, eu vou fazer a variação aqui do I, tudo bem? E aqui no final, claro, tem que ser M, né? M menos 1. Ok? Claro, se eu fiz esses dois aqui, né? Essas duas buscas aqui e não... E nunca entrei nesse F aqui e nem nesse F aqui, é porque eu vou ter uma matriz que ela, de fato, é de permutação. Então, eu vou ter que retornar uma aqui nesse caso. Ok? Então, vamos ver como é que isso vai funcionar agora. Deixa eu colocar aqui a matriz aqui. Então, a gente tem uma matriz 4x4. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar os zeros. Depois, onde eu tiver 1, eu coloco 1, tá? Acho que assim é mais claro. Então, estou vendo aqui pela lista. E onde tem 0... Não, desculpa. Onde tem 1 é aqui.
aqui, aqui e aqui, né? Ó. Então, vou colocar até em preto aqui. Então, eu tenho isso aqui, né? Lembrando que eu vou colocar aqui em verde as posições, ok? Então, aqui seria a posição 0, 1, 2, 3. Aí você tem o 0, 1, 2, 3. Ok? Então, essa aqui é uma matriz que a gente já sabe que ela é de permutação. Então, a gente vai criar ela aqui agora. Então, como eu estou utilizando aqui ponteiro para ponteiro, então eu vou ter que criar ponteiro para ponteiro aqui. Ok? Então, int. Vou ter esse aqui. Como é que eu faço para alocar dinamicamente um vetor de ponteiro para ponteiro? Primeira coisa é o A. Ele vai receber. Aí você tem um int. Malloc. A primeira coisa que você faz é alocar um vetor de ponteiros. Ok? Então, aqui, como a gente tem 4, né? Então, eu vou colocar 4 vezes o size of. Que aqui nesse caso, primeiro eu vou pegar um vetor de ponteiros, então eu tenho que pegar aqui dentro um ponteiro de número inteiro. Ok? Depois que eu fiz isso aqui, eu vou percorrer esse vetor. Opa, o i menor do que 4 aqui no caso, e mais. Tudo bem? Então, em cada uma dessas posições aqui, que é um ponteiro, ok? Então, tudo que eu criei até agora aqui em cima foi só um vetor de ponteiros. Então, para cada ponteiro desse vetor aqui, eu vou alocar dinamicamente um vetor, ok? Então, o A na posição I vai receber, no caso, um vetor é um ponteiro de números inteiros aqui, malloc size of. Aqui, de fato, você pega um tamanho de um inteiro, né? Claro que vai ser vezes 4, porque eu vou ter 4 linhas. Desculpa, 4 colunas. Então, dado que eu fiz aqui, né, tudo que eu queria aqui. Deixa eu colocar esses inteiros aqui em cima, o i e o j, porque eu vou usar demais. Aí ficar declarando aqui direto dentro do for fica meio chato, né? Então, o for, eu vou percorrer esse vetor inteiro e vou colocar 0, do jeito que eu fiz aqui. Os uns depois eu coloco em cada canto específico. Ok? Então, vamos lá. O i recebe 0. O i menor do que o 4. E mais. Aí o for do j também. J recebe 0. J menor do que 4. J e o AI. J. Vai receber 0. Ok? Simplesmente ele vai receber 0 aqui. Depois, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar esses zooms, ok? Então, até agora é como se... É como eu desenho aqui do lado, né? Eu fiz todos os zeros, agora eu vou colocar os zooms. Ok? Então, a gente tem os zooms aqui, né? Seguindo essa ordem aqui, né? Das linhas, né? Então, da primeira linha até a última, né? Então, eu tenho na posição 1, depois na posição 2, depois na posição 0 e 3. Ou seja, é 1, 2, 0, 1, 1, 2, 0 e 3, ok? Então vamos fazer aqui, né? Eu tenho o A vai receber 1, né? Então, são 4
caras aqui. Então, eu coloquei na ordem, né, das linhas, né? São 0, 1, 2, 3. Aí, qual é a ordem lá? É o 1 primeiro, depois o 2, depois o 0, depois o 3. Ok? Então, com isso aqui, eu já criei essa matriz que eu tenho aqui de lado, né? Então, a gente vai só confirmar se tá tudo certo aqui com o print. Então, eu vou printar aqui simplesmente a matriz. Aqui seria dentro de um printf, né? Printf. Colocar um ao lado do outro. Ok, só que eu quero que saia exatamente como está aqui, né? Então, depois que ele printar a primeira linha, eu quero que a segunda linha ela fique logo abaixo. Então, eu vou ter que fazer a modificação aqui nesse for aqui, tudo bem? Para dar um barra n aqui depois. Então, depois que ele printar aqui a linha inteira, né? Aí, antes de printar a próxima, eu vou colocar um simples barra n aqui. Ok? Então vamos ver só se tá direito isso aqui, né? Vamos ver se tá certo aqui. Pronto, ele printou aqui do jeito que eu queria, não foi? Ó? Como a gente estava esperando. Agora a gente tem que ver se vai de fato funcionar a questão, né? Então deixa eu colocar uns print aqui porque tem muitos itens aqui. Printf. Aí aqui é a questão 1. Ok? Então, questão 1, ela vai dar o retorno aqui. Eu não vou printar esse retorno aqui, não. Vou printar já aqui embaixo. Printf. Então, %d. Questão 1, aí eu vou passar a matriz, que é o A. 4, que é a quantidade de linhas, e 4, que é a quantidade de colunas. Ok? Vou dar só mais um barra N aqui, para ficar um pouco distante aqui. Vamos ver se vai dar certo. É para ele retornar 1, no caso, né? Questão 1, ele retornou 1 aqui, no caso, para essa matriz aqui. Ok? Então a gente tem que testar um caso também para ver que vai dar errado, né? Tipo, se eu tirar esse 1 aqui e botar um 2, então é para dar errado, né? Porque já tem um cara lá que não é. Pronto, ele já está retornando 0 aqui, ó. Ok? Mesma coisa se fosse para -1, né? Uma informação interessante aqui dessa questão, que talvez você faça de um jeito diferente, que não seja certo, seria você somar, né? Porque você vê aqui que a soma de cada linha é igual a 1 e a soma de cada coluna também ela vai ser igual a 1. Só que se você for só comparar pelas somas, vai dar problema por quê? Porque se tiver uma linha lá que tiver -1 e 2 e o resto tudo 0, ou seja, você vai somar 2 menos 1, aí você vai ficar com 1 no final lá da soma, né? Sendo que essa matriz ela não é de permutação. Tudo bem? Porque tem o -1 e tem o 2 que não são números possíveis para estar dentro de uma matriz dessa. Ok? Então vamos fazer o protótipo aqui e já ir para a próxima questão.
Vamos lá para a questão 2. Deixa eu só colocar aqui. Pronto, vamos lá para a questão 2. Então, aqui na questão 2, a gente tem o seguinte, né? Aqui você tem que uma matriz, aqui nesse caso tem que ser quadrada, né? Aqui está falando que tem que ser quadrada. É inteira, é um quadrado mágico se a soma dos elementos de cada linha, a soma dos elementos de cada coluna e a soma dos elementos das diagonais principais e secundárias são iguais. Ou seja, se você pegar a soma, sempre vai dar igual, né? É tipo aqui, se você pegar a primeira linha, né? 8, 0, 7. Quando você soma, aqui vai dar igual a 15, né? O mesmo ele vai se repetir aqui embaixo, ó. 4, 5, o 6. Vai dar 15 também se você somar. Aqui embaixo também vai dar 15. Em cada coluna também, ó. 8 mais 4 mais 3, 15. 0 mais 5 mais 10, 15. 7 mais 6 mais 2, 15. E nas diagonais também, ó. 8 mais 5 mais 2, você vai ter que dá igual a 15, né? E na secundária também, 3 mais 5 mais 7 vai dar igual a 15. Então, aqui em cima eu tinha falado de diagonal principal e secundária, mas eu estava me confundindo com essa questão aqui, né? Que é a 2. Enfim, a soma daqui sempre é 15. Pronto, aqui fala, então a gente conferiu. E o que é que pede na questão A, né? Faça uma função que recebe um inteiro n e uma matriz mzão, né? N por m, e retorna 1 se m é um quadrado mágico e 0 em caso contrário. Então é evidente que aqui nessa questão, o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que só somar cada linha e ver se tem o mesmo resultado, né? Somar cada coluna e ver se tem o mesmo resultado, né? Daquela soma principal, tudo bem? Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou somar a diagonal principal, aí eu vou guardar essa soma, tudo bem? Então, aqui no caso seria 8 mais 5 mais 3, que daria 15, né? Então, aí eu pego e guardo. Depois eu só vou somando cada linha e vejo se vai dar igual a soma lá da diagonal principal. Depois eu faço o mesmo com a coluna e o mesmo com a diagonal secundária, tudo bem? Se tiver alguma soma dessa aqui de diferente, aí eu simplesmente retorno 0, porque aí não vai ser uma matriz que ela é quadrado mágico, ok? Então vamos lá resolver essa questão. Então aqui, né, a gente vai fazer a questão 2, item A. Então vou ter que retornar. Questão 2, item A vai receber uma matriz M. Tudo bem? Essa é uma matriz M e um inteiro N. Então, como eu falei, né? Eu vou colocar uma soma que ela vai ser a minha principal, ou seja, a soma dos elementos da minha diagonal principal. Depois eu vou pegar esse S e vou comparar com os outros. Então, para os outros, vou colocar o S1. Ok? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou pegar a soma da diagonal principal. Ou seja, vou criar um I e um J aqui também. Para só usar aqui, né? O I recebe 0. Tem que ser menor ou igual que N e mais. Então aqui eu vou simplesmente pegar o S, vai receber o S, mais o A, o M, desculpa, o Mzão e I. Ou seja, que eu estou pegando a minha diagonal principal, ok? Aí pronto, peguei essa soma aqui. Agora eu vou comparar ela, esse S aqui, com todas as outras somas que eu vou fazer, ok? Então, eu vou logo para a diagonal secundária. Vou utilizar o J aqui para ficar mais... Não tem nada a ver usar
Esse J não. Poderia ser o I também. Então, J mais mais. Ok, aqui nesse caso eu vou pegar a soma, né? O S1 vai receber o S1 mais o M. Aí eu vou ter duas posições aqui. Então aqui como é que eu vou fazer o seguinte, ó? Eu quero pegar, olhando aqui para o lado, né? Eu quero pegar minha diagonal secundária, né? Ou seja, quando você tem o 0, você é para ter o 3. Quando você tem o 1, é para você ter o 2. Ok? Quando você tem o 2, né, ó, é para você ter o 1. Ok? E quando você tem o 3, é para você ter o 0. Ok? Então, basicamente, quando um soma, o outro subtrai. Ok? Então, se, por exemplo, se eu for colocar um i aqui, ó, lá lá na linha, então lá no J, lá na coluna, né, eu vou ter que ter um menos i. Por quê? Porque com um i positivo aqui, eu sei que eu vou crescendo. 0, 1, 2, 3, 4. E quando eu boto menos i, eu vou decrescendo, né? Vai ser o 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, né? Ou seja, aqui eu estou crescendo e aqui eu estou decrescendo. Tá? Claro, eu vou deixar o i aqui na linha porque eu sei que eu tenho que ir do 0 até o 3, ok? Só que para cá, né, eu tenho que partir do 0, ok? Então, se eu tenho que partir do 0, desculpa, na coluna eu tenho que partir do 3, né? Porque ele vai começar do 3 lá. Aqui nesse caso, né? Então, se eu colocar aqui n, vai dar certo, né? Ó, porque fica... não, desculpa, eu não vou partir desse n aqui não, porque tipo, se eu colocar n igual a 3, aí eu vou ter 4, né, que nesse caso, né, porque a dimensão lá da matriz ela é 4 por 4. Então, se eu colocar um 4 aqui, depois que eu subtrair por 0, aí eu vou continuar com 4. Eu não tenho essa posição, né, eu só vou até o 3. Então, aqui eu tenho que colocar o mais 1. Tudo bem? Você bota o mais 1 aqui que vai dar certo, ó. Quando aqui for i, aí você fica com 4, quando i for igual a 0, né? Então aí você fica com 4 menos 0, que dá igual a 4. Aí você tem que subtrair, subtrair na verdade. Então aí você fica com menos 1, né? Ok? Então fica 4 menos 1, fica 3. Ok? Então quando aqui for 1, então aqui fica 4 menos 1, que é o do i, né? Ele vai ficar com 3. Aí menos 1, ele fica 2. Tudo bem? Que é exatamente essa posição aqui, né? Quando o i ele tiver aqui nessa linha aqui, então o outro vai ser 2. Ou seja, eu vou pegar exatamente esse elemento aqui, tá? Ó, quando o i ele for igual a 2, então eu estou aqui na linha 2. Aí você vai fazer o 4 menos 2, que dá 2. Aí menos 1, então 2 menos 1 fica 1. Ou seja, você vai para a coluna 1. Você está pegando exatamente esse número aqui. Tudo bem? Então, aqui a gente percebe que a gente está pegando essa diagonal secundária assim, né? Ó. Tudo bem? Então, eu simplesmente vou fazer isso. Depois que eu fizer isso aqui, aí eu vou ter que fazer a verificação, né? Se o S ele é igual ao S1. Tudo bem? Então, se ele for igual ao S1, tá ok. Eu não tenho que fazer nada. Mas se for diferente, aí eu já retorno 0, né? Porque não é uma matriz quadrado mágico, né? Ela não é mágica aqui. Então, aí, pronto. Aí eu já fiz a comparação entre as duas colunas. Então, agora eu vou fazer a comparação com cada linha e depois com cada coluna, ok? Então, vamos lá. O i ele vai de 0 menor ou igual a n e mais. Depois ele vai pro j, né?
Ok, então aqui eu vou somar, né? Então eu vou colocar o S1, eu vou somar com S1. S1 recebe 0. M, né? Ok, então depois que eu somar todo mundo aqui, aí eu simplesmente vou fazer a verificação, que é essa mesma aqui acima, né? Será que deu errado? Se tiver dado errado, você simplesmente retorna 0 logo. Ok? Então, isso aqui eu estou fazendo para cada linha. Ok? Então, para cada linha. Como é que fica para cada coluna? Eu simplesmente inverto aqui, né? Então, faço a inversão do for, que tem um i, né? O i está aqui em cima. Eu coloco aqui embaixo. O que está embaixo, eu vou colocar aqui em cima. Pronto, aí assim eu faço para cada coluna, né? Coluna 0, aí eu faço a soma, depois eu vou e faço a verificação aqui se deu certo. Ok? Ok, então verifiquei diagonal principal, secundária. Agora, se não entrar em nenhum desses camaradas aí, eu simplesmente concluo aqui, né? Vou colocar aqui para carregar. Pronto. Então, a gente percebe o seguinte, ó, para fazer o teste dessa questão aqui, a gente pode simplesmente usar essa matriz que a gente já tem, né? Porque você percebe que ela é um quadrado mágico, né? Se você somar cada linha, cada coluna, a diagonal principal e a secundária, você vai ver que sempre a soma vai ser igual a 1, né? Então, deixa eu colocar aqui um printf aqui. Só dizendo que a questão é questão 2A. Então, quando ele for retornar, é para ele retornar 1 nesse caso aqui, né? Então, quando eu for colocar aqui embaixo, né? Vou colocar aqui questão 2A. Então, eu vou colocar o próprio aqui para ele me retornar 1. Vamos ver se vai funcionar aqui. Opa! Ah, não, tem um for aqui que eu esqueci de colocar o F, né? Opa! Tem esse outro. Quando eu fui trocar os fors aqui, né? Opa, parece que ele entrou em loop aqui. Será que deu algum erro aqui? Ele não retornou aqui. Vamos ver qual foi o problema que deu aqui. Onde está o erro, né? Ele printa, só que aqui no caso ele... Aparentemente tá tudo ok aqui, mas... Deixa eu ver aqui. Questão 2 item A, não tem... tá chamando a matriz de direito aqui. Vamos ver aqui qual foi o problema. Aparentemente tá tudo ok aqui, tá meio estranho. Vê agora qual foi o problema. Esse negócio de IJ aqui, ó. Que tá demais, né? Então aqui é J, na verdade. Só isso aqui. Vamos ver agora. Tomara que seja só isso, né? Pronto, ele colocou aqui igual a 1. Ok, então vamos
fazer ela deixar de ser quadrado mágico. Simplesmente a gente coloca aqui, por exemplo, um 0 aqui. Ela vai deixar de ser os dois, né? Quadrado mágico e permutação também. Pronto, tá aqui, 0. Ok, então vamos lá para a próxima questão.